Em 2024, Lucas Johanathan, juntamente com a editora Comic Zone, lançou o seu quadrinho Como Pedra. Um quadrinho que explodiu completamente a cabeça de toda a gibisfera brasileira. Ganhou o prêmio Jabuti, foi reconhecido por vários canais no YouTube, entrou na lista de melhores de muitas pessoas e chegou até a concorrer esse ano no Festival de Angoulême, na França, um dos maiores, se não o maior festival de quadrinhos que a gente tem no mundo. Para o prêmio principal, ele concorreu e infelizmente não venceu, mas estava lá na seleção. E aí a gente fica, tá, e agora? E um tempo atrás, a editora Comic Zone anunciou que tinha algo em produção, a parceria Comic Zone e Lucas Johanathan ia continuar, e agora nós temos em nossas mãos o fruto dessa continuação, que é Ouroboros. Óbvio, não é uma continuação direta de Como Pedra, mas talvez siga o mesmo espírito. Eu já vou confessar que eu não li Como Pedra ainda. Tá na pilha de leitura. Mas todo mundo que eu vi falar sobre esse quadrinho diz que mantém o alto nível. E, cara, depois de ler isso aqui é claramente uma consolidação do Lucas Johanathan como um dos grandes caras hoje no cenário nacional de quadrinhos. Bora falar de Ouroboros, porque, nossa, que negócio bom. E eu vou começar esse review fazendo uma pergunta. Muito simples. Eu já sei a resposta de todo mundo. Você já fez alguma cagada na vida? Né? É uma pergunta que acaba te deixando até, caramba, tipo, alguém tá me perguntando isso. Mas você já fez? Com certeza sim. Você com certeza tem alguma coisa que você arrepende, alguma coisa que te faz gerar reflexões, aqueles momentos da sua vida que você pensa, nossa, eu queria ter feito isso e não aquilo. E Ouroboros é um pouco disso também. O que a gente vai ter aqui é a história e a jornada do Kessler. Por que jornada? Porque além de acompanhar o Kessler, que é esse policial que tá ali trabalhando, a gente vai ter uma grande passada pela vida dele, entender momentos, situações, entender as coisas que fizeram ele ser quem ele é hoje. E tudo começa aqui nessa história quando o Kessler ele recebe uma ligação dizendo que tem algo acontecendo num lixão. E aí ele vai ver o que que é e depois a gente não sabe o que que aconteceu, ele só aparece na delegacia passando mal e fala, cara, cansei disso. Ele vai embora e vai até uma casinha no meio do nada, assim, no interior, numa zona rural. E você fica se perguntando, tá, o que que tá acontecendo aqui? E ao mesmo tempo que a gente vê o Kessler chegando nesse lugar, a gente vê uma pessoa, a mulher que mora neste local, tentando tirar a própria vida, já que a outra palavra o YouTube não gosta, mas ela tá tentando ali esse ato de tirar a vida, e aí o Kessler ele acaba chegando, interrompe toda a situação e tal. E fica um clima meio esquisito. Fica uma coisa que você não entende muito bem, talvez o que está se passando, mas aí conforme a história vai se desenrolando, você entende que o que está acontecendo ali é um reencontro. Um reencontro entre uma mãe e um filho. Uma mãe e um filho que foram separados e que tiveram diversos conflitos durante criação, durante anos, e que a gente está se deparando com uma situação que vai ser um grande confronto. E parece muito simples se a gente partir desse princípio, né? Então a gente vai ter um confronto entre a mãe e o filho vai ter as suas frustrações, vai estar bravo com alguma coisa, vai reclamar da mãe, mas não é só isso. Como eu disse, Ouroboros é uma jornada. Então a gente vai tendo em diversos momentos do quadrinho, praticamente o tempo todo, tá? A gente vai ter flashbacks. E flashbacks que são feitos aqui, eu vou já até mostrar pelo Lucas de um jeito muito interessante, porque você percebe o que é um flashback e o que não é um flashback. E ele vai contando a história dessa forma. Então, por exemplo, a gente tem essa cena aqui, que é o Kessler na praia, aqui em cima, e aí embaixo a gente tem esse traço, uma pessoa meio branca e tal, né? Tipo, muito simples, com esse vestido, esse fundo branco. Esse estilinho aqui, a gente sabe que é um flashback. Então, às vezes, quando a arte, que ela fica nesse tom de azul praticamente o tempo todo, quando ela foge disso, ela tem
branco só apenas com o traço, a gente sabe que se trata de um flashback. E, cara, isso vai acontecer no quadrinho inteiro. E aí você tem momentos que você tem essas páginas que são flashbacks maiores, que você tem esse momento que é uma história maior sendo contada aqui, de um flashback, de um acontecimento, de um momento que o Kessler ele vai relembrando, ou que o Lucas ele entende que o leitor precisa ter contato com esse momento para se aprofundar um pouco mais no contexto do que está acontecendo. Então é uma história que já é legal por si só, o jeito que essa história é contada, porque você tem esse confronto entre filho e mãe, e tudo isso contado de um jeito não linear. E por que não linear? Óbvio, a história dos dois se confrontando é completamente linear. Eles estão ali sentados na mesa da cozinha, conversando, mas a gente vai tendo os recordatórios em diversos momentos do quadrinho. E isso vai mexendo um pouco com a sua percepção e vai te contando essa história. E aí eu acho que vem o meu único ponto. Eu não queria falar a palavra negativo, mas eu não sei se eu teria outra palavra pra usar. Mas o meu único ponto aqui com o quadrinho e aqui pode ser burrice minha, tá? É bom deixar isso aqui bem claro. Eu acho que o jeito que o Lucas e o Jonathan ele coloca os flashbacks aqui, esses momentos de recapitulação, alguns deles eu senti que a gente não vê as coisas linearmente. Então nem sempre o que está sendo conversado entre o Kessler e a própria mãe é o que está sendo mostrado num flashback pra gente. Às vezes é só um flashback colocado ali que vai ser usado mais pra frente, que vai ter a sua devida importância, tá? Nada aqui é jogado, mas eu senti talvez um pouco de falta de um depara, sabe? E às vezes essa é a proposta. Tipo, a proposta é que seja essa coisa meio jogada pro leitor e pegar os fragmentos de tudo isso e aí, ao mesmo tempo ele vai construindo essas pecinhas. E isso é ótimo, mas qual que é o meu problema com isso? Tem alguns momentos que você vai sabendo sobre informações do passado do Kessler, algumas coisas assim, uns flashbacks, e eu fiquei confuso de quem eram essas pessoas, em que momento estava acontecendo, e tipo, calma, isso aconteceu antes ou depois disso aqui, que foi mostrado algumas páginas atrás e tal. Cara, não atrapalha em nada a leitura, tá? Tipo, já coloco aqui pra você. Isso não é problema de leitura, você não vai ficar, nossa, eu não entendi o quadrinho, porque o flashback, eu não entendi a ordem do flashback. Não, não. É que eu acho que tem algumas coisas que acontecem que você ter um entendimento melhor ali, você dessa cronologia, talvez, enriqueceria um pouco mais esse ponto de você entender o fio que vai ligando essa história até onde a gente chega no fim. Por quê? Porque esse fio que liga a história, cronologicamente, os acontecimentos são muito importantes até para você pegar o fim da história. Eu vou chegar no fim, mas eu não vou falar disso agora. Mas então a gente tem um pouco disso em Ouroboros, que é essa ideia narrativa diferente do Lucas de trabalhar. E que, cara, pra mim funciona muito, muito, muito bem. E beleza. É uma história de um filho que vai confrontar e vai ter um diálogo com a mãe pra lidar com as suas frustrações, etc. A gente vai ter flashbacks. Mas por quê? Por que isso tudo tá acontecendo? É de graça? E não é de graça. A gente tem essa coisa que o próprio quadrinho, ele questiona isso em algum momento. A mãe do Kessler, quando ele tá ali, porque é um embate, porque a gente tem a história melhor de como é a relação dos dois, eu não quero aprofundar nisso, porque eu acho que é uma coisa legal da história você entender melhor essa relação. Mas a mãe dele tem esse momento que ela para e, tá, moleque, pô, tu tá aqui enchendo meu saco, mas por quê? O que que você quer de mim? E o que que levou você a, sei lá, depois de tanto tempo, vir falar sobre essas coisas, levantar esses temas, levantar essa discussão? O que que isso vai mudar na sua vida? E aí a gente vai entendendo que é o grande conceito do quadrinho, que é aquele começo onde a gente viu um Kessler abalado, foi o que fez ele pensar na sua vida. Repensar a vida, na verdade. E ele até cita isso, que tem esses momentos que às vezes alguma coisa acontece e você começa a pensar e não tira aquilo da cabeça. Putz, e se eu fizesse tal coisa diferente?
como poderia ter sido, ou nossa, eu fui uma pessoa horrível naquela época, eu deveria ter feito as coisas melhor, eu deveria ter me esforçado mais, eu deveria ter tratado alguém melhor, eu deveria ter me afastado de alguém. Você tem esses momentos da sua vida. E foi por isso que eu comecei aqui o review perguntando: você já se arrependeu de alguma coisa? Você tem algum arrependimento? E claro que tem. E não é mal em admitir. Não existe mal em admitir isso. E o Kessler, ele faz isso. O quadrinho Ouroboros é sobre isso. É sobre essa jornada de você se arrepender e ter esse momento de reflexão e querer buscar resultados. Resultados, entender. Porque o Kessler, ele quer entender que a gente tem, eu não lembro qual foi o filósofo, né, mas a gente tem algumas vertentes da filosofia que falam, né, que o ser humano, ele é o fruto do meio onde ele vive, né, o homem é bom, o ambiente o corrompe, né, não lembro se essa é a frase exata, estou enferrujado nas minhas aulas de filosofia, mas a gente tem essas vertentes filosóficas e de sociologia que às vezes entendem que o ser humano, por padrão, ele é uma pessoa boa, é uma pessoa que vai tomar essas boas decisões, mas o ambiente acaba corrompendo tudo isso e ele não consegue acertar. E o quadrinho, em um momento, ele faz um questionamento que é, cara, se a gente sabe o que é o certo, por que a gente não faz então? E não Kessler e mãe dele. Nós, muitas vezes a gente tá em situações, em algumas enrascadas na nossa vida, e a gente sabe qual que é a decisão certa. Porque às vezes a decisão certa não é a decisão mais fácil. E geralmente não é a mais fácil. Geralmente a decisão certa vai envolver sacrifício, vai envolver tempo, vai envolver esforço, vai envolver desgaste e mil e umas coisas. E aí a gente tem esse questionamento no próprio quadrinho de, cara, se a gente sabe o que é certo, por que a gente não faz? Por que a gente escolhe errar para voltar depois de muito tempo e pensar e ficar nesse poço de arrependimento, de frustração? Por que a gente escolhe esse caminho? Ao invés da gente escolher o caminho que a gente sabe que, beleza, ele é mais tortuoso a primeiro momento, é um caminho mais difícil, mas que no ponto final é um caminho que vai valer mais a pena. É um caminho que vai ter a paz de espírito, se a gente pode colocar assim, e na interpretação de algumas pessoas. Então, Ouroboros é sobre isso, é sobre uma jornada de um homem tentando ser melhor. E você vai entender o quanto a relação dele com a mãe, com a família, prejudicou e, por um lado, pode ter feito ele ser o que ele é. Pode ter mexido muito com ele. Então a gente vai ter esse embate, essa relação de laços familiares, mas a gente entende aqui, e o jeito que o Lucas ele conta a história, ele não permite. O nosso protagonista ele não é permitido, de certa forma, talvez, a seguir em frente. Por quê? Porque a gente vai entender o nome do quadrinho. Eu não vou dar spoiler de nada, mas Ouroboros é aquele conceito ali o ciclo infinito, né? Você tá no ciclo infinito de. Às vezes você tá correndo, mas você tá dando uma volta e você tá voltando em você mesmo. Aquela cobra que come o próprio rabo. Então você tem esse conceito de Ouroboros. E isso é importante ter em mente. Porque ao mesmo tempo que o Kessler, ele quer ser uma pessoa melhor e ter um futuro melhor, a gente vai vendo que algumas coisas que aconteceram, algumas decisões dele já impactaram nessa tentativa dele de ter um futuro melhor. Então é um ciclo de que você sente que talvez você esteja preso. Você pode ser feliz? Às vezes, uma pessoa ela pode ter esse tipo de reflexão, né? Caramba, eu não posso ser feliz? Quando eu tento melhorar, eu tento acontecer, parece que as coisas que eu tô fazendo agora, buscando melhorar, já estão me impactando para que eu não consiga melhorar, e você fica numa espécie de paradoxo de que você não consegue sair de onde você tá. E Ouroboros, ele tem esse aspecto aqui, e é o que faz esse quadrinho ser brilhante. O jeito que a narrativa já é contada, o jeito que o Lucas ele conta a história, tudo, o conceito da história é bom. Mas esse conceito de início,
fim, os dois interligados e se retroalimentando, é isso que faz esse quadrinho ser completamente diferente. Completamente bom e diferente. E como eu disse, a gente tem alguns pontos aqui que você pode... que talvez caberia uma interpretação melhor pra gente. Eu acho que tem um momento muito crítico do quadrinho, que eu não vou citar, porque é spoiler, mas que fica um pouco confuso de como uma situação ali aconteceu. Então você pode ter esse momento de ficar confuso, tá, mas por que isso aqui tá acontecendo aqui? Eu tive até uma discussão ali, um debate com o Vini do Dois Quadrinhos, a gente conversando sobre Ouroboros, para tentar entender um ponto assim em comum que a gente ficou meio na dúvida de como uma situação ocorreu e tal. E isso não desvaloriza o quadrinho. Cara, esse quadrinho é muito bom. Se você não leu, se você não sabia, se você tem que botar no. Não é nem no teu radar, é botar no teu carrinho, finalizar e compra. Ouroboros é muito bom. É muito, muito bom. E essa é a proposta, cara. Numa história onde você tem uma pessoa tentando se tornar alguém melhor, você vai ver que às vezes as suas próprias escolhas são o que impede de você se tornar essa pessoa ideal que você queria ser. Geral do quadrinho, você deveria ler Ouroboros? Acho que sim, acho que sim. Na verdade eu nem acho, eu tenho certeza que sim. Ouroboros é um quadrinho que, cara, vai te fazer refletir até. Óbvio que talvez você não vai estar na situação que o Kessler tá aqui, eu não vou dar spoiler nem nada, mas vai te fazer refletir sobre aquela pergunta que eu fiz, que é, você se arrepende de algo? Você tem algum arrependimento? Tem alguma coisa que está na sua cabeça que você queria fazer diferente? Ou tem alguém que você está culpando pelo jeito que você está hoje? E às vezes a pessoa ela vai ter a parcela de culpa, mas você também tem esse poder de decidir, tomar decisões melhores, né? Como eu volto mais uma vez nesse aspecto que foi um momento do quadrinho que me impactou bastante. Eu até mandei mensagem para um amigo sobre isso, que é um momento que tem esse questionamento de, cara, se a gente sabe o que é o certo a se fazer, por que a gente não faz? Por que a gente não escolhe tomar a decisão certa? Por que a gente foge dos nossos problemas, das responsabilidades, às vezes, das situações? Por que a gente não fica em cara e bate no peito, por mais que difícil seja? Então, o Ouroboros vai te levar a várias reflexões e além de te entregar uma narrativa de alto nível que te deixa assim de queixo caído. Se Ouroboros foi para Anguleme, se ganhou Jabuti, olha, eu não vejo nenhum absurdo, como pedra, perdão, eu não vejo nenhum absurdo o Ouroboros seguir o mesmo trajeto. Ganhar um Jabuti, ganhar todos os prêmios possíveis, aqui no Brasil ser reconhecido, final do ano estar na lista de melhores de todo mundo, e a gente, se duvidar, ver em 2026 Ouroboros concorrendo novamente ao prêmio principal do Festival de Anguleme, não seria nada injusto. Seria justamente a justiça. Porque aqui a gente tem um autor que está completamente em outro nível. O Lucas Johanathan, ele tá em outro patamar, assim, na história que ele conta, o jeito que ele se propõe a contar visualmente, o roteiro, o jeito que ele escolhe mostrar as coisas pro leitor. Ouroboros é demais. Ouroboros é demais, cara. Ouroboros é demais. É uma edição linda e durável. E é isso. E a sua leitura vai ser boa porque você tem um papel bom e cores que ficam legais nesse papel. É isso que você precisa saber sobre essa edição. E agora o que você precisa fazer é comprar. É só comprar. E é isso, gente. Esse foi o meu review de Ouroboros. Eu tenho vontade de revisitar esse quadrinho daqui a um tempo, final do ano, quando eu tiver a lista de melhores, talvez. Eu fale um pouco mais dele com spoilers. Porque eu quero falar muito. Cara, vocês não sabem o quanto eu me segurei para não falar sobre o fim. Sobre. Óbvio, o conceito tá no nome, Ouroboros, mas o quanto eu me segurei para não falar das coisas do fim ali, porque, nossa, a grande parada é o fim. A grande parada é o fim. Não, quer dizer, toda a jornada do quadrinho é boa, mas o fim é aquela cereja do bolo e você fala. Isso aqui é genial. A história já tava boa e tal, mas o jeito que o Lucas ele consegue fechar essa história é de aplaudir, de bater palma, de tão lindo que é. Então, gente, é isso. Vamos ficando por aqui hoje. Mais um vídeo aí de um quadrinho da Comic Zone. Agradecer mais uma vez a editora Comic Zone que manda os quadrinhos para cá pra gente produzir conteúdo.
Lucas Johannatan, você é o cara. Você é o cara. Eu não sei se ele vai nesse CXP esse ano. Espero que sim, espero poder encontrá-lo, pedir um autógrafo. Até lá, lerei como pedra. Promessa aí de campanha. Lerei como pedra. Mas que sensibilidade. É porque eu acho que a grande palavra aqui é sensibilidade. Não basta você ter um conceito de história bom como esse, você tem que ter a sensibilidade para saber o que colocar, o que não colocar, como mostrar, o que mostrar, o que não mostrar, a sequência, tudo, e o jeito que o Lucas ele fez isso aqui é simplesmente genial. Então é isso, gente. Valeu. Deixa aí o seu like. Também não esquece de deixar o seu comentário, ajuda bastante a gente aqui. O YouTube adora quando as pessoas comentam, quando tem discussão. E eu gosto de ver a opinião de vocês também, comentar, às vezes gerar um debatezinho. Pode ser boa, pode ser ruim, pode ser uma opinião. Ah, eu gosto do trabalho do Lucas, ou nossa, achei como pedra um saco. Eu quero dar a sua opinião, quero entender, discutir e te convencer a ler Ouroboros, que, cara. Nossa, eu tô repetitivo, né? Mas é muito bom, é muito bom. E para fechar, não esquece de se inscrever também no canal, ativar o sininho, você vai estar dentro aí, todo vídeo que sair, toda coisa nova que lançar, você vai receber uma notificação. E, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui e valeu!